Olá, sou o Pepe do site Planilhas para Confecção. Vou mostrar para que serve e como utilizar essa planilha que se encontra no site para baixar gratuitamente. Essa planilha serve para confecções que não tenham um sistema computadorizado e fazem o encaixe e risco direto sobre a malha ou tecido plano. Esta planilha tem como objetivo facilitar o cálculo do consumo por peça em quilograma e metro linear, quando no risco for incluída mais de uma referência para melhor aproveitamento no encaixe, tanto na malha como tecido plano. Eu vou explicar então aqui a planilha, já deixei ela aqui preenchida, tá? Com dados aqui, tanto a primeira opção como a segunda opção, deixei até com as mesmas informações aqui, e eu vou mostrar a diferença entre uma e outra opção. Tá? Começando aqui pela opção 1, essa planilha facilita para vocês, porque vocês não precisam pensar na verdade, tá? Quando é encaixado mais referências aqui juntas, basta vocês alimentar a planilha e ela já faz o cálculo aqui proporcionalmente, tá? O desperdício no caso, tá? Então, esse desperdício aqui, ele joga proporcional, né? Conforme os quilos aqui de cada referência, e automaticamente aqui ele tanto calcula em quilogramas como em metros lineares, tá? Então, caso você não queira, na verdade, saber metro linear, você não precisaria tá informando, no caso aqui, ó, o comprimento do enfesto. Por exemplo, aqui, eu vou apagar aqui, eu vou deletar, ó, tá? Se você não precisa dessa informação, aqui você não precisaria o comprimento do enfesto, porque o resto aqui o cálculo ele faz, para a malha no caso, né? Aqui, ó, então em quilos no caso, para saber em quilos, ele faz aqui normalmente, tá? Vou desfazer aqui, ó, tá mostrando os dois, ou se for inverso também, você não quer saber, na verdade, em quilos, só quer saber em metros lineares, você também não é obrigado a informar o desperdício aqui, ó, tá? O total, no caso do desperdício lá do corte, tá? Então, se eu deletar aqui, por exemplo, ó, ele não mostra, né, a informação aqui em quilogramas por peça e mostra somente, então, o consumo em metro linear por peça, tá? Essa informação aqui, ó, não é necessária, na verdade, para esse consumo. Por quê? O consumo aqui ele faz em cima baseado proporcionalmente no peso aqui das peças. Tá? Então, qualquer informação que vocês colocam aqui embaixo, ela vai ser distribuída proporcionalmente. Por isso, não faz alteração aqui. Eu vou retornar aqui. Ó, voltei a colocar o peso aqui. Ó, tá? Ele fica o mesmo consumo aqui. Tá? Porque esse peso aqui ele é jogado proporcional. Então, na verdade, aqui não muda nada. Vai mudar aqui. Né? Aqui faz diferença. Aqui a mesma coisa. A grade também você deve informar aqui, tá? Essa grade aqui, ela em função, ela, né, sobre a quantidade de folhas, né? Ela vai dar a quantidade de peças que está sendo cortadas, então, aqui, tá? Então, aqui, pessoal, também, antes que eu esqueça, né? A planilha tem explicações aqui, ó, tá? Caso vocês tiverem dúvida também, é só posicionar o mouse em cima, ó. Aqui também, ela informa, tá? E tem informações aqui, facilita bastante, tá? Não vou entrar tanto assim em detalhe, que a planilha é muito simples, basta colocar aqui, né, as informações ela vai calcular para vocês. Só um detalhe aqui, pessoal, aqui embaixo tem dois percentuais aqui, ó, tá? Esses percentuais aqui, ó, esse primeiro percentual aqui também aponta, fala aqui, ó, tá? Esse percentual refere-se à perda do corte, tá? E esse outro aqui em azulzinho, ele refere-se à perda para custos. Se multiplicar o peso das peças por este percentual, mostra o preço do desperdício. O que é isso aqui na verdade? Às vezes, tem pessoas que têm a planilha lá de cálculo de custo, que na verdade ela pesa, vamos supor assim, um peso líquido da peça e acrescenta a quebra do corte. Tá? Então, nesse caso, se for assim a sua planilha, se você precisa dessa maneira, informação, você tem que informar esse percentual aqui. Ó, tá? Qual é a diferença aqui? É enorme aqui no caso, né? Um dá 19 e pouco, outro 24 e pouco. É que se você chegar aqui, ó, você pegar o peso líquido da peça e querer somar mais esse percentual aqui, ó, você não vai chegar nesse valor aqui, ó, tá? Então, na verdade, se você quiser botar esse percentual aqui, ó, você tem que botar esse aqui para chegar nisso aqui, ó, tá? Então, por isso que que a gente costuma dizer que é o desperdício de corte e desperdício para custos, tá ok? Tem a informação aqui, ó, já entrei até muito em detalhe, tá? Tem a observação aqui, falando aqui, ó, o comentário, desculpa, tá? Explicando isso aqui. Tá? Agora eu vou partir, então, aqui, pessoal, vou só explicar um detalhe. Existem três informações aqui, tá? Três situações que ele vai chamar a atenção de vocês aqui, se por acaso acontecer, tá? Então, a primeira situação, se eu tiver, no caso, aqui, ó, eu tenho meia grade, tá? Tenho meia grade,
com a opção ímpar aqui, ó. Se eu clicar no ímpar, ele vai chamar a atenção aqui, ó. Atenção, foi informado meia grade e a opção está como folha ímpar. Neste caso, não pode existir meio molde no encaixe. Está aqui, ó, não poderia existir meio molde. Por quê? Porque como a folha ímpar é folha simples, né, não vai fechar a peça, tá? Então, nesse caso aqui, para resolver, ou você realmente, né, coloca no caso lá sempre inteiro, ou no caso, nessa hora aqui da folha, você está colocando sempre em pares, na verdade, números pares, né? Tá? Que aí poderia fechar realmente a peça, né? Se vocês deixar a folha ímpar aqui, vai dar zebra, tá ok? Então, essa é uma situação. Uma outra situação, de repente vocês têm meia grade, tá? E aqui está par, normal, vamos supor, meia grade aqui está par, e aqui na hora vocês informam meia folha, por exemplo, 5,5. Ele também avisa para vocês. Foi informado meia grade, não poderá informar meia folha, tá? Então, nesse caso, não pode. Meia grade e meia folha, tá? Senão pode dar zebra aí também. Uma outra situação, vou voltar aqui e deixar a folha ali inteira. No caso, vamos supor assim, ó, que eu tenho aqui inteiro, vamos supor que eu tenho aqui inteiro, tá? Estou trabalhando como ímpar e aqui eu coloco meia folha, tá? Ele também vai chamar atenção. Opa, você não poderá informar meia folha com opção ímpar, tá? Então, a princípio, não poderia informar meia folha, tá ok? Então, ele chama atenção nessas três situações aqui. Vou deixar aqui normal como estava. Se quiserem imprimir, também pode ser impresso, tá? Se por alguma razão vocês quiserem imprimir, tá aqui, ó, em uma folha. Ele vai estar mostrando aqui também para vocês. Aqui, então, qualquer momento vocês podem clicar aqui, ó, limpar, tá? Eu vou deixar para limpar depois aqui, ó, vou para a opção 1. Desculpa, a opção 2, né? Aqui eu volto a opção 1, aqui a opção 2. Então, na opção 2, na verdade, é o mesmo cálculo lá da frente, com a diferença. Qual é a diferença aqui? Aqui, ó, você, na verdade, repare aqui, ó, vou clicar num e no outro. Repare que muda um pouco aqui, ó. Esse outro tem folhas, tá? E comprimento do enfesto. Esse aqui de só total de metros. Tá? Ele não tem quantidade de folhas. Por quê? Se você reparar aqui na quantidade de peças, aqui ele vai ter que informar direto. Aqui não, aqui ele não era informado direto. Ele era em função da grade e a quantidade de folhas ele alimentava, né, automaticamente, ele calculava a quantidade de peças. Nesse outro aqui não. Você vai ter que alimentar direto a quantidade que realmente está saindo e a grade está aqui, mas só visualmente está aqui, ó. A grade, na verdade, aqui, ó, não é obrigatória, ela não entra no cálculo, na verdade. Tendo ou não a grade aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vou deletar para vocês verem que não mudou nada, não alterou nada. Ela está aqui só para ter a visualização, vocês saberem o que foi encaixado, tá? Mas ela não interfere no cálculo. Tá? Então, essa é a diferença desse aqui para o outro cálculo, porque isso aqui e a quantidade de metros, vocês alimentam o total que vocês usaram em metros, tá? Porque isso aqui, que pode ser útil para vocês. Tem pessoas que têm confecção e de repente tem lojas, né, ou fazem, ou vendem aí pronta entrega, tá? E aproveitam pontas lá de repente de tecido que tem em casa. Então vocês começam a fazer enfecho lá no caso, principalmente pessoal de tecido plano, né? De repente às vezes lá uma mesma referência, vamos supor assim, vocês o colocam às vezes estampado, por exemplo, tem sobras lá de estampado, vocês começam a usar aquele estampado para aquele molde ali, vamos supor, e depois vocês vão lá fazer preços, né? Porque as estampas, de repente, pode ser um material diferente, ter valores diferentes. Então, para isso, vocês podem alimentar aqui, tá? E ir colocando, então, total, mesmo que não feche, aí só claro que tem que ter o cuidado, né, pessoal? Se vocês for fazer isso, é bom sempre procurar botar a peça inteira aqui, ó, para não ter problema aí, né? Se preocupar que, de repente, for uma folha, meia folha só, por exemplo, né? For uma folha simples, né? E não conseguir voltar, né? Ou a folha só vai até na metade. Pelo menos vocês vão tirando o que saiu até ali na metade, mas inteiro, tá? Então é interessante vocês, né, pensar ter esse cuidado aí, né? De repente tá sempre jogando peças inteiras naquele risco, né? E começar a fazer os enfestos aí. Então, de repente, o enfesto, sei lá, de você, de repente fosse 8 metros o enfesto total, vamos supor assim, né? Mas chegou um tecido ali que só tem a metade, você bota aquela metade, depois continua com outro, por exemplo, tá? De repente fechou, vai embora. Tá? E de repente vai sair algumas peças com uma certa estampa, vamos supor uma certa quantidade, com outras, né, uma quantidade diferente. Então, aqui dessa maneira, vocês vão ter o total de metros, vocês informam tudo, tá? Depois vocês têm que informar então a quantidade de peças que saiu de cada referência. E ele vai dividir isso aqui proporcionalmente também, em cima do quilo, né? Ele vai calcular em cima do quilo, vocês têm que pesar, tá, pessoal? Então, essa planilha aqui serve para isso, né? Eu espero que ajude aí vocês, tá? Se realmente ajudar vocês aí, se quiserem repassar para algum conhecido de vocês, pode estar repassando. Só as planilhas minhas, né, essas planilhas que estão no site são gratuitas.
só não autorizo vocês postar, no caso, nenhum site, né, pessoal? Até aqui fala também, né? Vocês podem ir lá baixar gratuita, falar, né? Se possível, até de passar informação para outros, né? Fazer uma propaganda lá do site, dizer que existe, eu agradeço também, né? Ou se quiser passar direto por e-mail essa planilha para algum conhecido, pode passar, não tem problema, fique à vontade. No mais é só então, pessoal. Se surgir alguma dúvida aí também, quiserem entrar em contato, né? Fica à disposição aí para tentar solucionar aí qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Mas então é só.